Olá, terceiro ano. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, estamos iniciando mais uma semana, né? E hoje a nossa aula é da disciplina de Geografia. Então, vocês vão precisar do livro, tá? E na última aula foi deixada como atividade de casa a página 44. Foi isso? Então, tiveram algumas pessoas que mandaram atividade pelo aplicativo. Lembrando mais uma vez, as pessoas que estão nas aulas remotas e não estão mandando as atividades, mandem, certo? Porque os alunos que estão na modalidade de ensino presencial, nós estamos acompanhando, né, na escola as atividades, tanto as que são feitas em casa, quanto as que são feitas em sala de aula. Então, querendo ou não, a gente tem um controle maior, né? A gente sabe realmente quem está fazendo, quem não está, e a gente só tem a certeza de quem está fazendo das pessoas que mandam pelo aplicativo. Quem não manda, fica difícil, né? Então, veja só. Página 44, nós tínhamos assim: associe as colunas corretamente. A, clima. B, tempo atmosférico. É o estudo de como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em curto período de tempo. O nome já está dizendo, né? Como se encontra a atmosfera. Então, é o quê? Tempo atmosférico. Primeira frase, letra B. Certo? Segunda frase, é necessário observar o tempo atmosférico por vários anos. É o quê? O clima, né? Para a gente conhecer o clima de um local, é preciso, né, a gente conhecer esse local por muito tempo, para a gente ver se realmente esse clima vai mudar ou não, né? Segundo, encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Então, as palavras que nós tínhamos: calor, chuva, nuvens, vento e frio. Inclusive, calor, né, e chuva, o mesmo ser, começa tanto o calor quanto a chuva, né? Então, tá parecendo um L de cabeça para baixo, né? Terceiro, observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. A gente viu, né, que são feitas algumas previsões do tempo para a gente ter uma ideia de como esse tempo vai ficar. Claro que nem sempre é exatamente daquele jeito, né? Então, o primeiro, esse aí que parece com um funilzinho, com um copinho, é o pluviômetro, né? Ele mede a quantidade de chuvas. É por isso que a gente ouve no repórter: tal dia choveu 150 milímetros, choveu todo o esperado para o mês. Ah, esse ano não choveu pouco, não choveu o suficiente. Então, tudo isso aí eles fazem, né, por esse pluviômetro. Eles medem os índices da chuva. O termômetro, né, que serve para tirar a temperatura, para ver a temperatura, né? E o biruta, né, que é esse aí que parece uma meia, né, parece um coador de café também. Então, esse biruta, ele é essencial nos aeroportos para que os pilotos, quando forem decolar, eles saberem a direção do vento. Quarto, tinha assim: escreva V se a frase for verdadeira e F se for falsa. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e às noites? Verdadeiro. Esse movimento, ele é mais curto, ele só dura 24 horas. Então, é por conta dele que nós temos os dias e as noites. A Terra faz uma rotação completa em 50 horas. Falso, né? Se dura 1 hora, a Terra realiza esse movimento em 24 horas. A Terra gira em torno do Sol? Verdadeiro. Ela realiza esse giro durante o movimento de translação, né, que é quando a Terra demora 1 ano e 6 horas para poder dar uma volta completa ao redor do Sol. O
movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano? Verdadeiro, né? No que a Terra vai girando, então tem aquelas partes que vão receber maior luz, né, e calor do Sol, tem aquelas partes que não vão receber quase nada, e algumas vão receber um pouquinho a mais. Então, é através disso, dependendo da posição que o nosso planeta está em relação ao Sol, que num determinado local é uma estação, em outro local vai ser outra, em outro vai ser outra, certo? A Terra faz o movimento de rotação e de translação de uma só vez? Sim. A Terra, ela não para o movimento para poder fazer o outro, não. Ela faz esses dois movimentos ao mesmo tempo, né? Ainda bem que a gente não sente, né? O Sol gira em torno da Terra. Será que o Sol, ele gira em torno do nosso planeta? Será que isso é possível? Falso, né? O Sol está ali paradinho. Quem faz todo o movimento é a Terra, certo? E hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. E nós vamos falar, vocês vão colocar aqui, ó, na página 46. O conteúdo de hoje é Conhecendo a Vegetação. Quando a gente fala essa palavra vegetação, essa palavra, ela lembra qual outra palavra? Vegetais, né? Vegetal. Quando a gente fala em vegetação, são as plantas. E a vegetação, ela também pode ser conhecida como flora, certo? E aqui no Brasil, nós temos diversos tipos de vegetações. Por quê? Nós temos um clima variado também. Então, é isso que nos dá essa riqueza. A gente vai a um determinado local, a gente vê algumas plantas, né? Como, por exemplo, com flores diferentes, com folhas diferentes, algumas dão frutos, outras não dão, algumas dão flores, outras não dão. Algumas vivem na água, outras são terrestres. Então, tudo isso aí gera essa riqueza de variedade que nós temos, tá? De plantas. E aqui nós estamos vendo, ó, né? Alguns tipos. Mas aqui aqui onde a setinha tá passando, a gente tá vendo uma cena que não é tão agradável assim, né? Isso é o que? O desmatamento, né? É um dos problemas que a nossa vegetação vem sofrendo, né? Muitas árvores são derrubadas todos os dias e com isso, né, faz com que a gente perca um pouco dessa riqueza. Olha aqui outra cena, triste também, onde a setinha está agora. As queimadas, né? Outro problema enfrentado pela nossa vegetação. E a gente vai ver que a vegetação no nosso país ela é muito rica, né? Uma coisa interessante da gente falar, muitas vezes nasce uma planta na casa da gente, ou num local público mesmo, e a gente não sabe como foi que aquela planta nasceu ali, né? Que às vezes a gente até diz assim, poxa, eu nem plantei isso e nasceu. Mas como será que uma planta, ela, vamos dizer assim, que ela nasceu do nada, ela apareceu ali sem ninguém plantar? Isso acontece porque tem alguns elementos da natureza que fazem com que essas plantas brotem em locais que a gente nem espera, né? E são plantas que a gente nem espera também, certo? Por exemplo, aqui nós temos alguns animais que eles fazem o processo de polinização, eles levam o grão de pólen de uma planta para outra, né? De uma flor para outra, para poder colaborar com a reprodução da planta. E esses animais a gente chama de dispersores, certo? Então, quem são esses animais que fazem isso? Os pássaros, né? Quem mais? As borboletas, ó, como nós temos aqui na primeira imagem,
as abelhas, né? Inclusive até os morcegos, eles colaboram para o nascimento das plantas muitas vezes. Sabem por quê? Os morcegos, eles gostam muito de árvores. Então, muitas vezes, eles vão comer um fruto, eles voam com essa semente, agarrados nessa semente. Essa semente cai no caminho e cai num local que vai levar chuva, vai levar vento, então tem condições de nascer uma planta ali, certo? Os pássaros, né? É muito comum a gente ver os pássaros também nas plantas, né? Comendo uma frutinha, comendo uma sementinha. Então, eles saem voando. Muitas vezes, essa semente cai do bico deles, cai num local também que pode nascer uma planta. Então, assim é que surgem essas plantas que a gente nem espera, né? Então, tem esses dispersores, né? Que são esses animais que transportam essas sementes, esses grãos. Aí se junta o vento, a chuva, o sol, então faz com que essa planta ela brote. Inclusive, muitas vezes, essa planta ela fica até mais bonita do que aquela planta, né, que a gente queria plantar, né, que a gente pegou uma mudinha, que a gente botou uma semente, né? Então, muitas vezes elas ficam até muito mais bonitas. Então, agora, falando, né? Vamos falar da nossa maior riqueza, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, né? Faz parte da nossa vegetação, faz parte, né, da nossa flora. A Amazônia, ela tem muitos animais que a gente não encontra em nenhum outro lugar do planeta. Tem muitas plantas. É uma floresta rica em água também, porque ela é cortada pelo rio Amazonas, certo? Mas vem sofrendo com a questão das queimadas, do desmatamento. O rio Amazonas também, que é o rio que corta essa floresta, ele também vem sofrendo com a poluição, por lixo e por esgoto, né? Já que muitas pessoas que moram ao redor desse rio, né, moram próximas, não têm coleta de lixo nem de esgoto. A Mata Atlântica, ela foi a mais devastada do nosso país, desde a chegada dos portugueses, porque na Mata Atlântica existia muito pau-brasil. Isso despertou o interesse, né, já que o pau-brasil era uma árvore que tinha uma madeira valiosa, então isso despertou o interesse dos portugueses e eles começaram a tirar bastante. Então, o pau-brasil hoje em dia, apesar de ser uma árvore nativa da Mata Atlântica, é a árvore que deu nome ao nosso país, se encontra em processo de extinção também, está desaparecendo. Mata das Araucárias, né? Outra mata que nós temos, outra floresta que nós temos em nosso país, certo? Então, é uma mata que ela se destaca bem por conta desses pinheiros que nós estamos vendo, ó, que as folhas deles ficam apenas na parte superior, né, na parte de cima, né? Então, nós temos, certo? Vamos ver aqui, ó, o cerrado, vocês encontram o cerrado lá na página 48, né? Então, o cerrado é assim, tem essas plantas baixas e tem algumas árvores distantes umas das outras, com os troncos retorcidos, como nós estamos vendo aqui, ó. Certo? É uma característica bem marcante do cerrado. Na página 49, nós temos os campos, né? Eles estão presentes mais na região sul, né? E geralmente o que a gente encontra em maior quantidade são esses capins, né? Essas gramas, ó. Aí a gente pode ter algumas árvores, né, ao redor, mas a gente encontra em maior quantidade essas gramas.
A caatinga se escreve assim mesmo, com esses dois A, certo? A caatinga é uma vegetação típica do sertão nordestino. Né? Uma característica desse tipo de vegetação são o quê? As plantas com as folhas secas, né? E muitas vezes essas plantas nem folhas têm. E uma planta que se destaca muito na vegetação da caatinga são esses cactos, né? Os cactos, eles têm aqueles espinhos. Muitas pessoas acham que a função daquele espinho é para que ela não seja atacada por predadores, mas esses espinhos evitam que a planta perca água. Então, essa planta, ela tem esses troncos grossos, porque o pouco que chove no sertão, ela consegue guardar água por um bom tempo. É por isso que ela consegue sobreviver nesse local. E tem plantas que não conseguem, né? Porque ela tem esse poder de guardar água por um determinado tempo. A vegetação litorânea, nós temos a vegetação de praia, que é o que a gente chama. Aqui no Nordeste se destacam muito os coqueiros na nossa vegetação, nesse tipo de vegetação, né, litorânea. Então, a praia, muitas vezes as pessoas até tem algumas praias que nós vamos que a gente nem vê planta direito, né? Porque as pessoas, elas saem tirando tudo, aí dá espaço, ok. Aquelas mesas, né? Aqueles bares, aqueles aos guarda-sóis, né? Então, a vegetação litorânea também pode ser o mangue. Muitas pessoas desprezam o mangue por conta da cor da água. Mas essa cor da água é por conta da substância, de uma substância que existe nas raízes das árvores. Então, tem muitos peixes que se reproduzem aí no mangue. Os caranguejos, né, tão utilizados, tão apreciados na alimentação, eles se reproduzem no mangue também. Muitas aves se reproduzem, né, no alto dessas árvores que ficam aí no mangue também, certo? E as plantas, elas têm muitas utilidades. Na nossa alimentação, né, tem muitas coisas que nós comemos que são plantados, muitos alimentos. Por exemplo, nós temos aqui as frutas, as verduras, algumas raízes, né, nós comemos, alguns cereais, né, feijão, arroz, também são plantados e nós utilizamos na nossa alimentação. As plantas, algumas que a gente chama de plantas medicinais, né, que elas servem para fazer xaropes, para fazer chá, inclusive até para fazer creme para dor, né, ou qualquer outro problema que nós tenhamos, certo? Então, aqui nós temos o exemplo, a camomila, certo? As plantas também, né, nos fornecem o oxigênio, elas purificam o ar para que a gente possa respirar com mais qualidade, né? Agora, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que essas plantas, elas são retiradas. E quanto mais as plantas são retiradas, né, quanto mais as árvores são retiradas, mais poluição nós vamos ter no ar que respiramos. Elas nos oferecem sombras, olha que coisa boa. Quem aqui de vocês já andou uma boa parte, assim, ficou cansado e ficou embaixo da sombra de uma árvore. É muito bom. Você chega, renova suas energias, né? Você chega, renova a sua força. Né? Junto aquele ar puro, né? Que elas nos oferecem. E agora nós vamos fazer as páginas 51 e 52, certo? Então, nós vamos ler, tá? Então, ó, nós vimos, né, que entre os tipos de vegetação nós temos o cerrado, temos o campo, a caatinga, florestas, né, vegetação litorânea. Então, são vários tipos de vegetações que nós temos aqui em nosso país, certo? Não se preocupem, porque em breve eu vou passar a revisão também mais, tá certo? Então, nós temos aí, primeiro,
marque as alternativas corretas. Na letra A, nós temos uma opção correta e na letra B também. Vegetação ou flora é só uma parte das plantas do Brasil, só as plantas nativas do Brasil ou um conjunto de plantas de uma região. O que seria a flora? Será que quando a gente fala de flora, a gente só fala de um tipo específico de plantas? Não, então qual é o que vai estar certo? A terceira frase, né? Na letra A, um conjunto de plantas de uma região. Então, você pode marcar o terceiro quadrinho da letra A. Letra B, a vegetação litorânea que possui terrenos alagados é, que a gente viu ainda agora, né, que eu até falei, que muitas pessoas desprezam esse local por conta da cor da água das árvores. Muitos caranguejos se reproduzem lá. Que local é esse? A floresta, o mangue ou a caatinga? O mangue, né? A caatinga, meu Deus, não tinha nem condição de ser, né? Porque a caatinga, para ter uma aguinha, demora, né? Porque a gente viu que é bastante seca, né? Que é aquela vegetação do sertão, né? Então, letra B, você vai marcar o segundo quadrinho, o mangue, tá? Segundo quesito, escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem. Como quando eu tinha falado a vocês, que muitas vezes, né, as plantas nascem sem sequer a gente ter nem plantado, né? Então é o quê? Elas se espalham por meio da ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, né? Então nós temos alguns animais que são os dispersores que auxiliam, né, nesse processo do nascimento de plantas, né? Sem que a gente precise plantar, certo? Então, ó, elas se espalham por meio da ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas e etc. Certo? Tem abelhas também que fazem esse processo, tem morcegos, né? Então, tem outros animais também que colaboram para isso, tá? No terceiro quesito, a gente tem assim: observe as imagens abaixo e escreva o nome de cada vegetação. Na primeira, nós temos só essa graminha. Essa graminha, ela lembra um estádio de futebol. O estádio de futebol, a gente chama popularmente de quê? Campo. Então, primeira imagem vai ser o campo, né? A segunda tá bem fácil, porque tem ó, um monte de árvores. Como é que a gente chama um local que tem um monte de árvores? Floresta, né? Então, primeira imagem, campo. Segunda imagem, floresta, certo? Então, olha aí, ó, correção da página 51, né, do que nós falamos ainda agora, certo? Vocês podem pausar o vídeo para fazer a correção, fica mais confortável para vocês. Certo? Então, agora, nós vamos fazer a 52, tá? Aí tem assim, encontre no caça-palavras a seguir o tipo de vegetação que responde às questões. Vocês vão procurar no caça-palavras 4 palavras, que são cerrado, floresta, caatinga e campo. Cerrado, floresta, caatinga e campo, certo? Então, vocês podem
procurar essas 4 palavras e nós vamos ver qual palavra vai se encaixar de acordo com a definição que nós temos aí, né? De acordo com as frases que nós temos, certo? Então, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar, para poder procurar, né? Também no caça-palavras. Vamos ver a letra A. Esse tipo de vegetação se caracteriza por apresentar árvores baixas com seus troncos finos e tortos, né? Aqueles troncos retorcidos. Essas árvores, elas não ficam tão próximas umas das outras. Então, é o quê? Cerrado. Você vai escrever na letra A, cerrado, certo? Com C, tá, gente? Letra B, vegetação em que as árvores crescem próximas umas das outras e há uma grande variedade de espécies. Um local onde tem muitas árvores, que elas ficam bem pertinho umas das outras, é o quê? Floresta. Então, letra B, você pode escrever floresta, certo? Letra C. Nesse tipo de vegetação, a maioria das espécies de plantas perde as folhas e o solo é seco. Né? Nós vimos ali que nós temos muitos cactos nesse tipo de vegetação. As plantas elas nascem no clima muito seco, tanto é que suas folhas são muito secas. É o quê? A caatinga, né? Caatinga. 2A, tá, gente? Caatinga. Certo? Letra D. Essa vegetação é rasteira, coberta por capim ou grama. Aquele local que a gente lembra, né? Um estádio de futebol é o quê? Um campo, certo? Campo. Então, ó, estão aí, certo? Ordem: A, cerrado, B, floresta, C, caatinga e D, campo, tá? Então, hoje eu não vou passar a atividade pós-vídeo do livro, certo? Na próxima aula, nós vamos revisar um pouco algumas coisas que nós estudamos, certo? Então, está aí a correção. E hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.